A palavra trabalho, em latim, ela vem do termo tripalio, ou tripalium, que era um instrumento utilizado na agricultura, assim, com 3 paus aguçados, e que podiam conter pontas de ferro para esgarçar trigo e outros cereais para extrair as sementes. Mas também era um instrumento de tortura, no qual as pessoas eram colocadas mais ou menos como se fosse numa posição de semi-crucificação e eram esticadas. Enquanto que no grego a definição de trabalho mais próxima é da palavra pomos, que quer dizer pena, sofrimento. E falar sobre trabalho, meus amigos, aqui não deixa de ser um trabalho, né? Porque o sentido da nossa existência enquanto seres humanos. Agora, recentemente, faz poucos minutos que eu saí da universidade, estava conversando com os meus residentes no meu ambulatório específico sobre a psicologia do desenvolvimento social. E o ser humano, nós ganhamos, né, de toda a natureza, não só a possibilidade, mas sobretudo a responsabilidade de interagir com o mundo em forma de diversos níveis de complexidade, nos organizarmos como hoje nós nos organizamos, sobretudo na forma da gente trabalhar, para que a gente possa interagir uns com os outros e, fundamentalmente, termos acesso à nossa sobrevivência. Mas o que virou esse mundo hoje? Inclusive, para mim, falar um pouquinho sobre trabalho, do ponto de vista de saúde mental, é algo bastante prazeroso, além de outras coisas, porque eu também já fiz trabalho como perito da justiça na Justiça Federal, como perito da área previdenciária, que aqui no Brasil, vocês sabem disso, é a área que se responsabiliza pelas um sem número, né, digamos assim, de situações que podem acontecer, que podem levar as pessoas que sofrem de sofrimento psíquico a uma incapacitação para o exercício das suas atividades laborais, atividade de trabalho. Então, falar sobre isso é algo que me faz, inclusive, atividade essa que eu não tenho mais, estou exclusivamente no consultório e também na universidade e aqui com vocês, mas é algo que me remete a esse passado não de muitos anos lá atrás. Mas a grande dificuldade, né, para a gente conversar um pouquinho sobre essa questão do tripalium que nós temos hoje no dia a dia, é o quanto que para todos nós, em maior ou menor escala, seja você empregado, empregador, seja você dono de empresa, seja você profissional liberal, seja você funcionário de empresa, seja você trabalhador autônomo, enfim, assalariado, não assalariado, oficial, não oficial, o quanto que o trabalho pode, ao mesmo tempo, que simbolicamente é uma das grandes mensagens da natureza, do divino, para nós interagirmos com o mundo, pode virar um grande instrumento de sofrimento. Tem várias razões para isso. E nós, seres humanos, emocionais, psíquicos, mentais, dotados de inúmeras capacidades de transformação, inclusive de aprendizado, porque eu, por exemplo, se eu sou médico, eu tive um aprendizado. Eu lido com universidade, eu tive que passar por uma educação formal de escola, depois me candidatar a uma vaga no curso superior, passar no vestibular, e chegar ao final dos anos de formação técnica médica, ganhar uma chancela do governo, né, do grande regulador de profissão e todas as atividades que nós temos, né, o meu diploma para que eu pudesse ter reconhecimento público do meu esforço e as pessoas pudessem acessar pelo meu trabalho aquilo que eu estudei. E o trabalho, meus amigos e minhas amigas, é inescapavelmente uma das formas da gente se dedicar à nossa essência. Aqui no sentido, eu estava falando um pouquinho sobre a questão da psicologia do desenvolvimento pessoal a partir, né, do nosso contato social. Adolf Adler, um psicanalista da época de Freud, que inclusive cuidou dele, nos brindou com o conceito de que todos os seres humanos, nós nascemos com a inclinação para a interação social e para construir uma sociedade justa e para construir uma sociedade que se desenvolva. Então nós, seres humanos, somos dedicados, dentro da nossa psicologia, ao nosso desenvolvimento e ao desenvolvimento da sociedade. E o nosso trabalho é um grande instrumento para isso. Mas como ele pode ser uma grande fonte de estresse? Na medida que um sem número de situações, muitas vezes alheias à nossa vontade, porque uma das questões que ao nosso trabalho está dedicado é o fruto do nosso trabalho, que é uma das formas de dinâmica de troca que nós temos, né? Por exemplo, o nome salário, né? Todos nós aqui em maior ou menor escala somos assalariados, e o nome salário vem de sal, tá? Isso lá da Índia e de outros tempos, né, onde as pessoas trabalhavam, de certo modo, um pouquinho mais
digamos assim, talvez até escravamente, era dado para elas uma porção de sal no fim do mês. E o nome salário vem disso. De forma que nós, mais ou menos, podemos viver a situação de trabalho como uma situação de estresse. E aí, o estresse é a grande força, já falei disso em outros vídeos, em outras comunicações aqui no meu canal, é a grande força que pode fazer com que o nosso trabalho de contribuição e realização social, para além da nossa porção de sal, possa se tornar um grande problema para nós. Condições de trabalho, vocação, oportunidade, aquilo que você pode fazer, as condições de salário e remuneração, as condições sociais, as condições de sociedade, são muitas as fontes de influência para que a gente possa desenvolver uma reação muitas vezes de estresse e o trabalho poder ser, obviamente, muito mais do que a gente deveria. Isso sem dizer as questões econômicas, né, meus amigos e minhas amigas, porque esse seria um vídeo à parte. Discutir hoje o status de relações que nós vivemos é algo bastante desafiador e necessário, porque, de certo modo, o nosso trabalho não pode ser um instrumento de tortura. Finalizando, qual que é a sua vocação? Você se sente vocacionado? Você vê ou sente que o seu trabalho é muito mais, ou pode ir além do que você está fazendo? Qualquer coisa que você faça? Qual o sentido de conexão que você tem com o todo e com a sociedade do seu trabalho para que você se sinta feliz? Independentemente do quanto você ganha. Claro, idealmente seria o necessário para você viver bem. Queria deixar você com essas perguntas para você pensar. Até um próximo vídeo. Muito obrigado, um abraço.